Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do esqueleto humano. Funções básicas do nosso esqueleto, né? Ele nos mantém em pé, é ele que doa o cálcio para o nosso organismo quando ele precisa. Além de tudo isso, ele protege, pessoal, nossos órgãos internos aí, né? Como cérebro, coração e pulmões, né? Falando sobre os tipos de ossos, pessoal, existem vários tipos de ossos, né? Primeiro é o grupo dos ossos longos, né? Na qual os ossos são longos, tem o comprimento maior do que a largura, e esses ossos são grandes, pessoal, né? Exemplo comum é o fêmur, né? Outro exemplo comum, pessoal, é a ulna, que está no nosso braço, o fêmur na nossa coxa. Outro exemplo, osso curto. Osso curto é curto, pessoal. E o comprimento e a largura vai ser quase do mesmo tamanho. Outro detalhe importante sobre o osso curto, eles são pequenos. O exemplo mais comum, assim, mais fácil de ver, são os ossos do punho da nossa mão, os ossos do carpo. Os ossos chatos são achatados, ou seja, finos e largos ao mesmo tempo. E a escápula, que está atrás das nossas costas, é um exemplo de osso largo. Osso irregular, pessoal, é o osso que não se enquadra em nenhum grupo anterior, né? Não é nem chato, nem longo e nem curto. Forma invariável. Um exemplo comum são as vértebras, né? Elas não estão em nenhum dos três grupos anteriores. Outra, a pelvis, né? Organização, pessoal. Nosso esqueleto ele é organizado em duas partes. Basicamente, a axial, que é a cabeça e o tronco, e a parte apendicular, pessoal, que são os braços e as pernas conectadas ao nosso corpo. Aqui é um exemplo que mostra legal, pessoal, de amarelo no esqueleto a parte axial e de roxo a apendicular. A anatomia. Vamos lá falar um pouquinho sobre cada osso em si. Ideia importante, a gente vai falar da parte apendicular primeiro. Ombros. Quais são os ossos do nosso ombro? Dois ossos. Clavícula na frente e escápula atrás. Dois ossos importantíssimos que formam o nosso ombro. Aqui, pessoal, no desenho dá para ver bem aonde está a clavícula, né? E logo abaixo a escápula conectada pela parte de trás no nosso ombro. A clavícula, ela é um osso muito legal de se ver, um osso bem curvado, dá até para sentir ela, independente das pessoas, né? Aí tá as imagens legais da clavícula. E a escápula, pessoal, aí tem umas imagens legais da escápula que seria interessante estar dando uma observada. É esse osso que forma, junto com a clavícula, o nosso ombro. O nosso braço, ele é formado por um osso só, né? Que é o húmero. O nosso braço, basicamente, é formado por esse osso. Conectado nele eu vou ter um antebraço. O nosso antebraço é formado por dois ossos, tá? O primeiro é o rádio, o segundo é a ulna. Dois ossos juntos, que trabalham juntos. Aqui. Falando sobre as mãos, 27 ossos, pessoal. 8 do carpo, 5 do metacarpo e 14 falanges, né? Aqui é um exemplo, dei uma bolhada. Aqui são os ossos organizados do carpo, metacarpo, as falanges, que seriam os dedos, e os dedos são divididos em falange proximal, que está próxima, medial, que está no meio, e a distal, que está mais longe da mão, né? Aqui é outro exemplo, o carpo em roxo, o metacarpo destacado em amarelo, os ossos da falange proximal em verde, a falange medial em azul, e a falange distal destacada em vermelho, né? Aqui é um resumo de tudo que a gente falou até agora: clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna, carpos, metacarpo, falange proximal, medial e distal. Dei uma boa olhada, pessoal. Isso aqui. Agora, os ossos da cintura. Ele é formado por dois ossos, que são os ossos da pelvis. Aqui dá para ver bem a pelvis, pessoal. Dois ossos saem da coluna e fecham na frente. Aqui é uma outra imagem. Indo para as coxas. A coxa é formada por um osso só, que é o osso do fêmur, né? O fêmur é o mais conhecido, já que ele é o maior osso do corpo. Os joelhos, que é formado pela patela, né? Patela é esse ossinho da frente do joelho que dá para mexer nele. Protege o nosso joelho. Aqui ela no joelho. A nossa perna é formada por dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. Lembrando sempre, a tíbia é o osso mais grosso e a fíbula é o osso lateral mais fino ligado a ele. Os ossos dos pés, que é formado por 26 ossos,
né? 7 ossos do tornozelo, que é o tarso, 5 metacarpo e 14 falanges, bem parecido com o das mãos, né? Aqui é um exemplo resumido: o tarso, o metatarso em amarelo, a falange proximal em verde, medial em azul e distal em vermelho. Aqui é o resumo, pessoal, de tudo que a gente viu, né? A pelvis, o fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula, o tarso, o metatarso, a falange proximal, a medial e a distal, né? Agora vamos para a parte axial, pessoal, que é a principal, é o tronco, né? O tronco, ele é um pouquinho diferente dos membros apendiculares, né? E ele é mais fácil de estudar. Falando sobre o tórax, que ele é formado por 25 ossos, né? Um osso externo que é no meio e 24 costelas, pessoal. As nossas costelas são 24, 12 de cada lado, homem e mulher, tanto faz. O externo, pessoal, aqui, e as costelas destacadas de lado, né? Em vermelho, amarelo e roxo, né? Aqui, pessoal, a parte destacada em vermelho são as costelas verdadeiras, que são ligadas ao externo, as falsas, que são ligadas às verdadeiras, e as flutuantes atrás, que estão penduradas. A nossa coluna é formada por 26 ossos, 7 cervicais, que é o pescoço, 12 torácicos, que é o peito, 5 lombares, 1 sacral e 1 coxígeno. Aqui é um resumo, pessoal, legal, que mostra as vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígenos, né? Vértebras cervicais, pessoal, elas correspondem ao nosso pescoço, né? É legal dar uma olhada nesse desenho, porque ele mostra certinho, pessoal, as vértebras, as 7 vértebras que formam o pescoço. As vértebras lombares são mais largas, né? Elas formam a parte da região que na frente é a barriga, elas são mais largas, aguentam mais peso. A sacral, que é a vértebra que é responsável, pessoal, por conectar os ossos da pelvis que formam a cintura. A imagem é legal. A vértebra coxígena, pessoal, que teoricamente termina a coluna, né? E é considerado um rabo, né, do ser humano, né? Não só do ser humano, como dos animais também em geral. Aqui é uma visão geral da coluna, a visão lateral dela, observem bem o desenho. Aí aqui, pessoal, é a visão frontal da coluna, né? A nossa coluna, pessoal, ela é muito legal, né? Que entre os ossos existem estruturas que amortecem o impacto, né? Que são como se fossem amortecedores, travesseiros, né? Essas estruturas destacadas em cinza aqui, pessoal, são os discos intravertebrais. Falando agora sobre os problemas de coluna, né? Lembrando sempre que coluna é complicado. De 9 entre 10 pessoas teve ou vai ter problema de coluna, né? A definição científica e médica de problema de coluna, pessoal, é qualquer coisa que altere a forma da coluna, né? E causa dor, desconforto e prejudique os órgãos internos. A cifose é o primeiro, né? É o encurvamento da parte cervical e torácica, né? Os ombros são voltados para frente de uma forma bem extrema. E ela prejudica os pulmões, pessoal. Tanto que quando a gente respira, a gente fica ereto. Aqui é uma pessoa normal e aqui, pessoal, uma pessoa com cifose. Ideia: olha a região torácica e cervical. Aqui é um outro exemplo, né? Essa também é um exemplo, né, de cifose bem grave. Outro problema é a lordose, só que esse é na lombar, é o encurvamento interno, né? O que geralmente deixa o bumbum mais empinado, né? Essa região dói muito quando isso acontece, né? E, pessoal, dificulta pra caramba a pessoa sentar e andar. Aqui é um exemplo: pessoa normal e a pessoa com lordose. Aqui, pessoal, são duas colunas, a do normal e a pessoa com lordose. Aqui é um exemplo da lordose nas grávidas. A escoliose, falando agora sobre escoliose, pessoal, é o desvio lateral da coluna, né? E esse desvio lateral, pessoal, na maior parte das vezes as pessoas não percebem que tem, né? Só que ele é muito perigoso, né? Porque prejudica os órgãos internos da pessoa, fora que é deselegante também. Aqui é um exemplo: desvio lateral, escoliose. Outro exemplo: aqui é a mesma mulher, né, com escoliose e sem escoliose. Aqui é um outro exemplo: com escoliose e sem escoliose. Aqui é outro exemplo também, né? Agora falando sobre crânio, pessoal, formado por 20 ossos, né? A parte da frente do nosso crânio, pessoal, ela é formada pelo osso frontal, que é a testa, o nasal, que corresponde à base do nariz, a mandíbula, que é a parte de cima da boca, e é o maxilar, que é o queixo, pessoal. Também temos o lacrimal dentro do olho e o orbital lá no fundo, pessoal. Aqui é um exemplo aonde a gente acha o osso frontal, né? Aonde a gente acha também
além do osso frontal, o osso nasal, né? O osso nasal, ele é formado por dois ossos, dá para dar uma boa olhada aí. Além do osso nasal, nós também temos o osso maxilar, pessoal. Se você for olhar aí na frente, corresponde à parte de cima da base da nossa boca, a mandíbula também, pessoal. E do outro lado, lá no fundo do olho, pessoal, na frente, na verdade, o osso lacrimal e lá no fundo, o osso orbital, né? São ossos importantes que formam a frente do nosso crânio, né? Continuando, agora é a parte lateral. Na parte lateral, pessoal, ou seja, do lado, nós encontramos também alguns ossos, né? Primeiro é o parietal, né? O outro é o temporal. O outro, pessoal, é o esfenoide. Também achamos, pessoal, o osso zigomático, né? E o masseter. Aqui, vendo melhor, dá para ver bem, ó, o osso parietal, né? Temos dois parietais, o osso temporal, né? Logo na base dele, o esfenoide. Junto nesse processo, nós também temos o zigomático. No processo próximo aí, temos a parte traseira. A parte traseira, pessoal, que corresponde à nossa nuca, ela é formada também, pessoal, por ossos, né? Primeiro é o interparietal, né, pessoal? O outro osso é o occipital, né? E na sequência, pessoal, também temos o osso sutural. Aqui, vendo com mais detalhes, temos o osso, pessoal, interparietal, porque fica entre as parietais. Observa bem, temos o occipital, que forma a base, né? Esse calombinho atrás da nuca, é importante ver isso aí. E o osso sutural, porque fica entre as emendas dos ossos, né? Aqui é uma visão de cima, né? Os ossos parietais, né? São dois, um de cada lado, tá vendo? Também temos na frente o osso conectado ao parietal, o osso frontal, né? E conectado, pessoal, na parte traseira do nosso cérebro, o osso interparietal, né? Continuando o processo, a parte inferior é a parte de baixo, né? O que a gente vai achar lá? No céu da nossa boca, o osso palatino. Atrás do osso palatino, o palato. Continuando, pessoal, nós também achamos o osso mastoide, né? Olhando aqui melhor, o osso palatino. Para quem aqui já passou a língua no céu da boca, sente a divisão entre os dois ossos, né? Continuando o processo, atrás dele, já é mais difícil sentir, mas quem tem língua grande dá, que é o palato. Seguindo o próximo processo, pessoal, o mastoide, né? Que é a base de encaixe da mandíbula, né? A parte interna do nosso crânio também tem ossos, né? Que ainda não falei. Os ossos do ouvido, né? Que é o martelo, o estribo e o bigorna, né? São três ossos encontrados dentro do nosso crânio que fazem parte dele, né? Que entra no grupo dos 20. Aqui é um exemplo, pessoal, aqui é uma junção, um desenho bem simples, mostrando o martelo, o estribo e o bigorna, né? São ossos importantes aí no funcionamento do ouvido, né? Detalhe legal, a gente vai ver isso melhor quando eu falar dos sentidos, né? E eu falo da audição. Nós temos o exemplo aqui dos três ossos do ouvido. Aqui é uma interligação dos três ossos com o tímpano. E aqui são os três ossos do ouvido conectados e ligados na mão, né? Lembrando sempre, pessoal, são ossos extremamente pequenos. Aí tem partes internas do crânio, né? Mostrando como o crânio é por dentro aqui. Aqui é a parte de cima, mas a parte interna do crânio. Legal sempre tá vendo isso. Aqui é um corte sagital, né? Lateral do crânio. Legal ver isso aí também, muito importante. Agora a gente tem que tratar um assunto importante, né? Que é a diferença entre o esqueleto masculino e o feminino. O esqueleto masculino e o feminino, pessoal, cientificamente eles são diferentes. E nessa tabela tem as diferenças entre o esqueleto, as mais visíveis, né? Existem outras, tipo hormonal, que dá pra se ver também. Aqui, pessoal, algumas diferenças legais. O ombro do homem é maior. A cintura da mulher é mais aberta e maior que a do homem. Aqui é um exemplo mostrando as duas cinturas comparadas. Aqui é uma imagem que também dá para ver bem isso. E aqui, pessoal, é a finalização, né? Os esqueletos são diferentes. Desde já agradeço. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado.
Espero também que ajude vocês aí a estudar para as experiências que a gente vai ter nas próximas aulas. Tchau, tchau.